Ai, venderam o Santos! O Santos agora vai ter dono! Meu Deus do céu, o que será de nós agora que o Santos vai ter dono? Foi uma das coisas que eu escutei depois do resultado da Assembleia deste domingo, que modernizou o estatuto do clube. O pessoal está preocupado com a SAF, que o Santos vai ter dono. Eu já falei isso aqui uma vez, vou falar de novo. O Santos hoje não tem dono? Ou eventualmente não tem dono? Pensa aí. Grupos que se acham donos do Santos e que se revezam no poder. O Santos não tem dono? Já? Reflita enquanto eu abro aqui mais este vídeo do canal 10 em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 997040944, 13 997827308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também a Exatec Informática, na Senador Feijó 686, sala 1820, no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br, telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Se você está chegando agora aqui no canal 10, peço para se inscrever, ativar as notificações, deixar o like, que também é importante, e se quiser, torne-se membro do canal. Eu até ia falar sobre esse tema da Assembleia no domingo, mas eu estava desconectado. Eu votei de manhã, online, e fui cuidar da vida, fui passear um pouco, fui assistir alguma coisa na televisão e tal. Deixei para fazê-lo nesta segunda-feira. Estou aqui nos estúdios da Santos FM, no Praia Mar Corporate, no bairro da Aparecida, em Santos. Terminei aqui meu programa de rádio. Estou, neste momento, falando sobre o tema. Eu já disse para muita gente, inclusive para os membros do canal, que assim, eu não sou um defensor ferrenho do Santos se transformar em SAF. Eu acho que a gente ainda pode tentar a alternativa à moda antiga, né, de fazer o clube se reestruturar e tal, com o seu formato atual. Mas eu tenho muita dúvida se isso vai acontecer, né? Eu tenho muita dúvida, principalmente por conhecer as pessoas que a gente conhece, que tentam a todo custo tomar o poder no Santos ou voltar ao poder no Santos. Se essas pessoas vão ter capacidade e conhecimento. Eu não estou dizendo não estou entrando nem nos méritos da questão de índole, né? Estou falando de capacidade administrativa mesmo. Se esse pessoal vai ter condição de fazer o Santos, em questão de tempo, concorrer com o Flamengo e com o Palmeiras. Eu acho que muito dificilmente o Santos vai conseguir concorrer com o Flamengo e com o Palmeiras e com outros times num curto espaço de tempo, 3, 4, 5 anos. Acho muito difícil. A não ser, como eu disse em vídeos recentes, que o Neymar veio jogar no Santos, aí ele traz todo um histórico junto com ele e tal, uma visão da mídia, de incentivo de jogadores, de patrocinadores, mas isso é algo que não depende do Santos. Porque a gente ficou muito para trás nessa história. O Santos é o clube que tinha o melhor CT lá no passado, um dos melhores. Hoje já é disparado um dos piores, né? O nosso estádio, que está em vias de ser reformado para 30 mil pessoas, ficou para trás em muito tempo, né? Agora que o Santos discute ter uma casa também para jogar em São Paulo, no Canindé, que vai ser uma alternativa enquanto a Vila estiver em obra, mas que não pode ser descartada, assim como o Pacaembu no futuro, para o Santos jogar lá e tal. Então a gente está para trás em tudo. A gente tem uma dívida muito grande, a gente tem jogadores jovens que talvez precisem ser vendidos para o Santos equilibrar o fluxo de caixa, tem dívidas que parecem impagáveis, coisas que não acabam, quando a gente pisca aparece uma nova, irresponsabilidade total de gestores do passado, um futebol muito mal tocado pelos gestores do presente. Enfim, o Santos tem um monte de problema para resolver, e não vai ser só com uma mudança de presidente que o Santos do dia para a noite vai se transformar numa potência para disputar. Eu acho que o Santos pode até, fazendo um trabalho direitinho, brigar no Campeonato Paulista, na Copa Sul-Americana, numa Copa do Brasil, porque em Copa tudo pode acontecer, mata-mata e tal, se dá uma sorte. O Atlético Paranaense, por exemplo, em sã consciência, jamais eliminaria o Palmeiras na Libertadores, eliminou, né? Ou seja, há esperança no futebol brasileiro. Com um bom treinador que potencialize jogadores, você pode ser competitivo. Mas, olhando para a realidade da capacidade de arrecadação que Palmeiras e Flamengo têm, o Santos está muito longe disso.
E sem dinheiro não se faz futebol. Como é que você vai captar esses recursos? Eu não sei. Então, num primeiro momento, acho válido tentar, né, talvez com outro presidente, numa próxima gestão, ver como é que vai fazer. Mas se não der certo, a gente vai vivenciar nos próximos anos o que vai acontecer com Botafogo e os recém-promovidos Vasco, Cruzeiro e Bahia, né? Com outros clubes de médio porte do futebol brasileiro que já são empresa ou se transformaram, que é a questão da SAF. E talvez alguns clubes, um clube que eu vejo muito parecido com o Santos, nessa questão de patinar nos títulos e na administração nos últimos anos, que é o São Paulo. O São Paulo tem uma marca valiosa em termos de títulos, mas o Santos tem uma marca mais valiosa porque tem a ela atrelada à imagem do maior time de todos os tempos e do maior jogador de todos os tempos, que é o Pelé. E além do Neymar, recentemente, outros grandes craques. Então a marca do Santos vale uma fortuna, né? E o mundo sabe disso. O mundo que foi investir no Chelsea, no Manchester City, em times da Europa, no Paris Saint-Germain, que começa a investir no Brasil, sabe que a marca do Santos vale uma fortuna. É por isso que a gente precisa rechaçar todo e qualquer argumento que chega a ser pueril e risível, de que um corintiano investiria R$1 bilhão para comprar o Santos e colocar o Santos por luxo na segunda divisão. Ou transformar o Santos no time amarelo, mudar o escudo, sabe? Chega a ser infantil ouvir esse tipo de argumento. Que alguém pegaria R$1 bilhão, uma marca como a do Santos, com o nome do Pelé, isso não cabe, não existe. Enfim, como não cabe, não existe, os chiliques que eu vi depois da votação de ontem, o Santos vai ser vendido, meu Deus do céu, o Santos vai ter dono. Repito o que eu disse no começo do vídeo, o Santos sempre teve dono. Sempre teve dono. O dono que fazia aquele jogo político, dando cargos, dando benesses, contratando pessoas para determinados serviços. O dono estava lá. Sempre teve. Aí quando ele sai, entra outro que faz a mesma coisa, né? O mesmo modus operandi. Um grupo de Santos, um grupo de São Paulo, e eles vão se revezando no poder. Uma hora um, outra hora outro, né? Quando você tem um investidor, que no caso do Santos não vai ser dono, vai ser sócio, né? Porque o modelo é o do Bayern de Munique, 51-49, ou seja, o clube continua acionista majoritário. Isso pode até mudar no andamento do processo. Mas num primeiro momento, o que de certa forma até em tese talvez não atraísse tanto o interesse desses investidores, o investidor viria para ser sócio com 49% e não com 51%, 90% como acontece em alguns clubes, né? O Santos continuaria sendo acionista majoritário e o investidor com 49%. Se eu estiver falando besteira, alguém me corrija, por favor. Eu tentei me informar o máximo possível, não posso estar falando besteira, mas é isso que eu entendi. Dito isso, em ter um investidor sócio e não dono do clube, eu não entendo o porquê deste chilique. O Santos vai ter dono. Não, o Santos já tem dono. Hoje o Santos tem dono. Ao longo da história recente do Santos, o clube tem dono. 1 ou 2, 3 ou 4 que, né, botam um laranja uma vez para ser presidente e manda por trás e coisa e tal, e por aí vai, né? E tem um outro detalhe. Isso aqui é uma adequação do estatuto. Não quer dizer que nesta segunda-feira o Santos já tenha sido vendido para alguém. É um processo que demorará meses para acontecer, que tem todo um trâmite burocrático e que no final das contas vai precisar ser aprovado pelo sócio, como aconteceu em relação à Assembleia. Se vier o dono do Newcastle, que é um potencial interessado, diz que ele quer contratar o Ângelo, mas eu acho que além do Ângelo ele talvez queira um pouco mais, talvez ele queira ser um investidor do Santos. Se o Sheik lá, que é dono do Newcastle, quiser botar dinheiro no Santos, o associado vai chegar assim e falar assim, quanto é que esse cara vai fazer? Ele vai quitar todas as dívidas do clube e vai fazer um aporte de R$800 milhões, porque como é 51%, né, não gosta do clube, o que está olhando para interesses próprios. Não, essa carapuça serve só para o 792 contra. Então, no final, três querem literalmente meter os pés pelas mãos e fazer como alguns falam. Qual vai ser o andar da carruagem dos clubes aqui já citados, que para quem pode Cuiabá, o Atlético Goianiense, vai ser mais apertado. Então o Santos que não abre o olho dele o ano que vem em relação ao futebol.
e porque vai ser um ano, inclusive, de terrorismo político que vai dominar o tempo inteiro as discussões. O Santos podia estar ali brigando, né? Mas não tá, porque fez uma partida pífia e patética contra a equipe. Campanha por SAF, por clube empresa. Não vou ficar. Estou dando a chance daqueles que são contra, até a última hora, provarem que é possível o Santos ser administrado talvez por